emagrecer menininha de 20, 25 é muito fácil. Quando a gente passa dos 40, o bicho pega. Comer muito pouco não vai ser a solução para você depois dos 40 anos, 50 anos, 60 anos. O jejum é muito legal, mas ele é uma estratégia pontual, Leda. Ele não é uma estratégia crônica, podemos dizer assim. Ele é uma estratégia aguda. Ele não é para ser feito a longo prazo. A salada, ela é muito top por um grande motivo. Ela tem várias funções legais, mas tem um grande motivo, Leda, que eu falo muito para as pacientes. Ela ajuda a mulherada a gente ficar saciada. Então, se eu janto muito tarde, tipo 9, 9 e meia, o que acontece? O corpo vai estocar muito mais gordura, porque ele não vai fazer uma própria digestão àquela hora da noite e vai fazer um estoque muito maior. E pior, ele vai dormir com quem, gente? Com a insulina, gritando a noite inteirinha, estocando gordura. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar com a Fabi, nutricionista. Fabi trabalha com emagrecimento a partir dos 40. Fundamentalmente, Fabi Sabatini, nutri, é personal, é coach, emagrecimento, é chefe. O que a gente faz quando chega aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 e perder peso vira um bodão, assim? É bem difícil, eu vou falar, eu até estava comentando agora, né, que emagrecer menininha de 20, 25 é muito fácil. Quando a gente passa dos 40, o bicho pega. E aí, mulherada? Para mulherada, para os homens também, que eu falo muito com mulher, então eu acabo falando bastante mulherada. O que a gente faz, né, Lida? O que eu, na verdade, nos últimos 3 anos, esse é meu maior foco, né? Emagrecer mulheres com dificuldade, que é principalmente na menopausa, que eu diria que é uma das fases mais difíceis da mulher. Uma das coisas que eu comecei a desenvolver nesses últimos 3 anos é justamente as estratégias nutricionais. Por que acontece? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Todo mundo que quer emagrecer, o que vocês pensam quando vocês querem emagrecer? Que tem que comer menos. Que tem que comer menos. Esse é o grande problema para nós, mulheres acima dos 40 anos. O que acontece, Leda, quando a gente começa a comer menos? Claro, quando a gente está falando de emagrecimento, é meio óbvio que a gente não pode comer muito, né, mulherada? Principalmente quando a gente já passou dos 40 anos, que a gente sabe que a gente já tem um declínio hormonal aí bastante expressivo. Mas o que acontece, Leda, quando a gente começa a comer muito pouco? Acontece 2 fatores muito graves, que é por essas e outras que a gente não consegue emagrecer. E olha, vou até falar uma coisa aqui para vocês. Eu recebo muito e-mail, né, de pacientes que querem marcar consulta falando assim para mim, Fabi, eu não aguento mais comer 1.200 calorias e não emagrecer 1 grama. Pois bem, o que acontece quando a gente começa a comer muito pouco, principalmente nessa idade? A gente desce muito o nosso metabolismo basal, Leda. E o que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é a nossa capacidade, é a quantidade de energia que a gente precisa para fazer o nosso corpo funcionar. Vou falar de uma maneira bem grosseira aqui para ficar claro para vocês entenderem. Então eu preciso de uma quantidade energética por dia para fazer tudo funcionar. O coração bater, tudo funcionar, né? Os nossos órgãos. Quando eu tenho um metabolismo basal, que é essa quantidade energética muito baixinha, eu tenho que comer cada vez menos para poder emagrecer. E é esse o grande problema. Então, quando eu fico comendo muito pouco, eu vou descendo esse metabolismo basal. E aí, eu tenho que comer cada vez menos para conseguir ter esse emagrecimento. E é o que acontece com muitas de nós. A gente não consegue sustentar isso, porque ninguém consegue ficar à base de 800, 900 calorias por dia. E aí a gente acaba chutando o balde, volta a comer tudo de novo e desiste do processo de emagrecimento. Então, esse é um grande problema. É exatamente fazer isso. Comer muito pouco não vai ser a solução para você depois dos 40 anos, 50 anos, 60 anos. Então, esse eu diria que isso é o que acontece muito com nós, né? Que a gente resolve parar de comer, cortar carboidrato, cortar todas as calorias e começa a ficar cada vez mais difícil. Agora, o que a gente faz, então? Não pode comer porque engorda. Aí, vamos Se come lá, né? pouco, tem que comer cada vez menos. Meu Deus. O que acontece, né, Leda? A nutrição, na verdade, isso até é uma coisa super legal de falar, isso para qualquer idade. A nutrição, na verdade, ela é inclusão. Ela não é exclusão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quanto eu estou comendo de nutriente para nutrir as minhas células, para elas pararem de pedir comida. Então, o que acontece muito com nós, né? Na verdade, com a nossa geração? A gente entende que a gente tem que cortar a caloria. E muitas vezes a gente não passa na nossa cabeça
que quando a gente começa a cortar caloria, a gente também começa a cortar nutriente. E é esse o grande problema, Leda. Muitas vezes a gente arranca tudo e deixa de colocar. E aí é que eu pergunto, quanto de nutriente está entrando na nossa alimentação por dia? E aí o que acontece? Muitas de nós não estamos nem preocupadas com os nutrientes dos alimentos. A gente está preocupada com as calorias dos alimentos. Só que esse alimento tem nutriente? Então esse é o primeiro ponto. A intenção aqui é mostrar para vocês que muitas vezes não é sair tirando tudo, mas é sair colocando alimentos nutritivos para fazer com que meu corpo fique nutrido e pare de pedir comida. Porque um corpo nutrido, Leda, ele não fica pedindo comida toda hora. Então, o ponto aqui é, quanto de nutriente entra na nossa alimentação? Ah, Fabi, mas o que é nutriente? Nutriente nada mais é, pessoal, que comida de verdade. Então, quanto eu estou comendo de comida de verdade? Comida mesmo, legumes, frutas, né? São todas as hortaliças, né? Salada, legumes, arroz, feijão. Quanto que eu estou comendo disso? Ou quanto eu estou comendo muito mais de pacotinho, de calorias vazias, de farinhada? Então, esse é um ponto a se levar em consideração. Como é que é meu café da manhã? Né? Meu café da manhã tem alimentos nutritivos? Ou, de fato, é um pão com manteiga, né? Café com leite, que é o que acontece com muita mesa de brasileiro é assim, né? Então, esse é um ponto também a se levar em consideração. Agora, Fabi, como é que você emagrece as suas pacientes que estão acima dos 40, 50, 60 anos? Leda, eu faço hoje uma coisa muito legal, que alguns profissionais fazem, mas são muito poucos que falam toda hora sobre isso ou que estão falando sobre isso. Eu faço estratégias nutricionais, Leda, que é uma coisa completamente diferente do que fazer restrição calórica. As estratégias nutricionais, elas estão pautadas no seguinte: eu começo a dar estímulo diferente no meu corpo com mais ou menos macronutriente. Agora vamos só explicar isso para não ficar confuso aqui para vocês. Eu não quero falar tecniquez, tá? Eu quero deixar uma coisa bem fluida aqui para vocês entenderem. Bom, o que são os macronutrientes? É proteína, carboidrato e gordura. Né? Esses são os 3 macronutrientes dos alimentos. E aí tem uma coisa muito importante para ser falada. São 2 macronutrientes que mexem, de fato, com o nosso ganho de peso e com a nossa perda de peso. Quais são? A gordura e o carboidrato. São essas 2 macromoléculas extremamente importantes para eu ficar de olho. Porque a proteína, ela tem que ser igual ao longo do dia. Onde eu tô querendo chegar? Eu não mexo na proteína. A proteína, ela é uma das moléculas mais importantes para tudo, né? Para a produção até de DNA. E principalmente de massa magra. Então, se eu tenho a proteína, então, isso é uma coisa até que eu vou deixar a dica aqui para todas vocês. Quanto que vocês comem de proteína por dia? A molécula mais importante. Então, a gente tem que se atentar. Café da manhã, almoço e jantar. Então, eu sempre preciso pensar nessa molécula nas 3 grandes refeições. Então, a primeira coisa que eu pergunto aqui, entra proteína no café da manhã de vocês? O que come de proteína? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo você, Leda, só para ficar Toda bem claro. nutricionista manda comer ovo. Eu até tenho comido ovo, porque o meu filho meio que me obriga a comer. Eu não gosto de ovo. Eu, por mim, comeria pão com manteiga mesmo. Pois Mas eu não como pão com manteiga faz séculos. E também não emagreço nada. Só engordo. Eu faço jejum. Eu outro dia discuti isso com uma nutricionista gaúcha, dizendo para ela, como é que eu faço para... O jejum intermitente funciona para todo mundo, menos para mim. Na verdade, eu acho que eu saio errado do jejum, sabe assim? sei. Porque tem umas estratégias, né? Você tem que ser quase uma alquimista para perder peso. Na verdade é o seguinte, né? Então, eu vou falar do jejum, que é super legal pontuar isso, porque de fato o jejum não é esse o processo, porque jejum não é o estilo de vida, e a gente vai falar sobre isso, que é super importante falar. Mas o que então eu faço? Então, a proteína eu mantenho, só que eu faço o quê, Leda? Eu brinco com carboidrato com a gordura. Então, às vezes, eu tô dando mais carboidrato para esse corpo, e às vezes eu tô dando mais gordura para esse corpo. Então, eu diminuo o carboidrato, aumento a gordura. Tem vezes que eu aumento mais o carboidrato, diminuo essa gordura, mas a proteína eu não mexo. A proteína ela tem que estar igual em todas as refeições. Então, o que funciona muito? São estratégias nutricionais onde eu estou mexendo com esses macronutrientes. Então, hoje, né, eu tenho um protocolo muito legal que chama choque metabólico. Eu estou emagrecendo mulheres assim, em 3 semanas, 5, 6. O máximo que ela consegue perder nessas 3 semanas são 7 quilos. Justamente por isso. Porque eu dou um choque no metabolismo dela. Então, às vezes eu trago um pouquinho mais de gordura, às vezes eu trago um pouquinho mais de carboidrato. Aí vale falar do jejum, que é super importante falar. O seguinte, o jejum é muito legal, mas ele é uma estratégia pontual, Leda. Ele não é uma estratégia crônica, podemos dizer assim. Ele é uma estratégia aguda. Ele não é para ser feito a longo prazo. Porque se eu faço ele a longo prazo,
olha o que pode acontecer com a gente, por isso que a gente não emagrece. Quando eu faço jejum intermitente, esse de 16 horas, que é o mais comum, eu começo por longos períodos. O que seria longos períodos, Fabi? Por mais de um mês, tá? Mais de um mês já é um período bem longo de jejum intermitente. Eu faço duas coisas. Eu aumento muito o cortisol. Então a pessoa começa a ter um cortisol basal muito alto, ou seja, ela acorda com cortisol mais alto do que deveria. E ela fica com esse cortisol alto ao longo do dia todo. O que o cortisol alto faz com o corpo da mulher, principalmente? Ele come massa magra, Leda. E aí você perde massa magra e estoca gordura. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Porque quando o corpo começa... Olha que loucura. O corpo, quando ele fica em jejum durante muito tempo, ou seja, mais de um mês que ele fica fazendo jejuns intermitentes, ele começa a entender que não está entrando comida. Então, ele fica estressadíssimo. E nesse período estressado, ele libera demais esse hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol é maravilhoso, pontual, mas ele crônico não vai ser legal. Então, se eu tenho cortisol alterado ao longo do dia todo, um processo longo e prolongado, eu deixo de perder gordura corporal. O meu corpo ele começa a gastar muito mais massa magra do que gordura. E eu começo a descer de novo o metabolismo basal. E uma outra coisa acontece muito quando eu faço jejum intermitente. Eu começo a desregular, Leda, isso é muito sério, o nosso metabolismo da tireoide, que é super importante para o nosso metabolismo ser ativo e ser gasto, saber gastar. Então, se eu começo a fazer jejum de 16 horas por um período muito mais longo do que um mês, o cortisol vai ficar alterado e a minha tireoide também. O meu TSH começa a aumentar demais para compensar isso e eu começo a deixar esse metabolismo cada vez mais desacelerado. E é por essas e outras que a gente não emagrece de jeito nenhum. Então, a minha sugestão aqui, Leda, é não fazer jejum todo dia. O que eu sugiro para as minhas pacientes e alunas? Fazer uma vez por semana só. Porque é uma forma super interessante de você dar um estímulo diferente, fazer o corpo passar por um estresse, até mesmo para dar uma trégua para o trato gastrointestinal. É muito legal isso. Só que uma vez por semana já seria o suficiente. Todo dia, não. Então, eu também não tenho fome de manhã. Mas eu me obrigo a comer de manhã, justamente para não ficar com esse período longo de jejum. Então, e você come o que é? O que come a nutricionista? O que a gente come? De manhã, eu gosto muito de manhã de acordar com uma estratégia de um shot anti-inflamatório. Então, eu coloco lá minha cúrcuma, meu gengibre, coloco maca peruana. Fica a dica aí, viu, mulherada? Depois dos 40, a maca peruana é uma grande amiga nossa. Melhora Por quê, hein? O que ela faz? Ela melhora muito a nossa libido, que é uma coisa que desce muito, né? Com o próprio envelhecimento. E o que a maca peruana faz? Ela é um adaptógeno. Então, ela equilibra, obviamente, né? Ela não vai ser um repositor hormonal, ela não é um hormônio. Então, isso não vai acontecer. A gente mas ela ajuda. Mas ela ajuda a modular. E uma coisa que ela dá muito pra gente é energia, ela dá vitalidade. Que é uma coisa também que a gente começa a ter um declínio, né? Depois a gente vai ficando mais velha. Então, eu já misturo lá nesse shotzinho limão, uma cúrcuma, um gengibre, coloco a maca peruana, coloco mais um borogodó lá que eu adoro e começo amanhã tomando isso. Aí logo depois eu adoro fazer uma EG, né? Que é um aeróbiozinho em jejum, né? Um aeróbio curto também, porque aeróbio para mulher depois dos 40 anos, cuidado para não perder massa magra, porque tudo que a gente não quer depois dos 40 é perder massa magra. E aí depois eu tomo meu café da manhã. Aí normalmente eu acabo tomando whey protein mais do que os ovos, porque eu também não gosto muito de ovo de manhã. Então eu acabo usando essa proteína do leite como fonte proteica para mim e como com uma fruta. Eu adoro banana, maçã, mamão. Então meu carboidrato, ao invés de ser um pão, eu coloco a fruta. Então, minha proteína. E você mistura esse whey protein com água? Eu misturo ele com água ou com leite vegetal, que eu adoro, leite de aveia, de castanhas, de coco, de amêndoas. Coloco uma fruta, bato, sabe? Tipo uma vitamina gostosa. E aí eu acabo tomando isso de manhã, que é uma coisa que me apetece mais do que o próprio ovinho, né? Agora, para quem gosta de salgado, mulherada, 2 ovinhos mexidos, tá muito bem-vindo, né? Tem muita gente que gosta de salgado de manhã, que não é muito o meu caso. E aí eu acabo... A ingestão proteica de manhã é super importante.
Porque quando eu como proteína de manhã, isso é uma coisa muito legal até de falar para vocês. Eu fico mais saciada ao longo do dia. Então, eu fico com menos fome. Então, por exemplo, comer um pãozinho com manteiga de manhã vai me deixar com mais fome do que eu comer, de repente, um ovo com pão, por exemplo. Eu até poderia comer o pão, mas eu coloco uma proteína lá para fazer o equilíbrio desse carboidrato. Então, mulherada, não comecem no dia de vocês só comendo carboidrato. Ah, Fabi, eu posso comer só uma fruta de manhã? Pode, mas tem que ter uma proteína. Então, a proteína de manhã vai te ajudar, além de tudo, né? Produção de massa magra, produção até de enzimas importantes para o nosso dia, mas também para deixar a nossa insulina estável e deixar a gente bem saciada. E aí você consegue ter muito mais controle alimentar ao longo do dia. Então, esse é um fator bem porque a importante. pessoa com fome fica mais racional. Sem fome, fica mais racional. Com fome, você come, abre a geladeira e a primeira coisa que vem, você come. Exatamente. É uma coisa meio racional, assim. Fome, ela tira a razão da gente. Né? Total. E aí depois Total. você toma café da manhã, que é esse, whey protein e fruta. E aí você vai almoçar vegetais e saladas. Não, na verdade, não, eu como comida mesmo. Tipo, hoje em dia eu tô comendo menos arroz e feijão, eu gosto muito, porque aqui em casa meu marido também faz muita questão, e como a gente não tem criança em casa, acaba que muitas vezes acaba jogando fora. Então, até deixei de fazer com muita frequência. Mas eu como, a gente adora batata aqui em casa, mandioca, até prefiro mais os tubérculos, que eu até gosto mais. Então, sempre vai ter uma salada, né? Pensar sempre em hortaliças, então a salada é muito bem-vinda. A salada, eu vou até dar essa dica aqui para vocês. A salada, ela é muito top por um grande motivo. Porque ela tem várias funções legais, mas tem um grande motivo, Leda, que eu falo muito para as pacientes. Ela ajuda a mulherada a gente ficar saciada. Vai lá, vamos lá, eu sempre falo esse exemplo. À noite, vai comer só um omelete. Cara, vai dar meia hora, vai dar um pouquinho de fome, vai dar uma ansiedade. Come a salada com omelete para você ver como você vai ficar muito mais saciada. Então, a salada, ela entra como uma estratégia para ajudar a dar aquela saciedade, porque ela tem muita fibra. Então, você fica naquela mastigação toda, isso vai ajudar também. Mastigar ajuda muito a gente a ficar saciada. E as fibras também ajudam muito nessa saciedade. Então, ponto positivo. Além disso, as fibras ajudam a equilibrar a carga glicêmica dessa comidaiada toda que está entrando no almoço. Porque o almoço, assim como o jantar, eles têm uma carga glicêmica muito maior. Eles são maiores o prato, não é mesmo? A gente faz um prato de comida. Então, quando eu tenho a saladinha, que são as fibras, elas vão ajudar a equilibrar a glicemia sanguínea, o que é muito positivo. Além disso, tem que ter o quê? O carboidrato e a proteína nesse prato. Então, o que é carboidrato? Arroz, batata, feijãozinho. A própria salada é carboidrato, né? Mas não tem tanto amido, né? Não tem amido. O que tem amido é aquilo que vai dentro do feijãozinho, né? Aquela parte branquinha, é a batata. De vez em quando você come arroz e feijão? De vez em quando? Arroz e feijão, adoro, adoro. Quando faz aqui em casa, eu como, adoro. Aí tem arroz, vamos lá. Arroz, feijão, uma carninha, um franguinho, um peixinho, uma saladinha, alface, cenourinha, beterraba. E sempre coloco uns legumes também, sabe? Ou um brócolis, ou uma couve-flor, ou um aspargos, né? Enfim, uma couve refogada. Então, é pensar no pratinho inteiro. E aí, uma coisa que a gente faz para emagrecer, não. Eu vou tirar o carboidrato, eu só vou comer grelhado e salada. Mulherada, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé comer grelhado e salada. Porque isso vai fazer com que você... Primeira coisa, ninguém aguenta ficar nisso muito tempo. Aí quando você vê uma batata assada, tu já brilha o olho, já quer pegar a batata assada. Quando tu vê, tu caiu dentro da batata, comer a batata, comer não sei o quê. Então a intenção é você mostrar pro seu corpo que você pode comer amido. Que é a batata, que é o arroz, que é o feijão. Mulherada, isso é tudo de bom, isso é comida de verdade. O que não seria legal aí? Colocar talvez o macarrão. Macarrão é gostoso? Mas porra, macarrão é farinha, né, gente? É farinha refinada. É muito Não é a legal mesma coisa, porque aqui em casa a gente briga muito por causa disso. O meu filho implica horrores com o macarrão. Então, o macarrão não é a mesma coisa que o arroz. De forma alguma. De forma alguma. O arroz engorda menos, efetivamente. Não é que engorda menos. O arroz tem mais nutriente, porque ele não é tão refinado. O arroz, por exemplo, integral, ele não é refinado. Então, ele vai ter fibra, ele vai ter mais nutriente que vai deixar muito mais saciada. A farinhada é rapidinho. Então, a farinhada me dá fome. Eu fico com mais fome e ela tem muito menos nutriente, porque foi um trigo refinado ali, né? Então, de novo, o que tem nutriente? Eu preciso pensar sempre no alimento que tem nutriente. Arroz e feijão é cheio de fibra, né? O feijão é um alimento maravilhoso. Então, pensar nos nutrientes, porque tudo que tem nutriente vai saciar muito mais. Então, o que é mais prazeroso? Uma batata ou um pão? A batata, sem dúvida nenhuma. Né? O pão muitas vezes é menos caloria, mas quem falou que caloria é tudo? Porque se a caloria é vazia, Leda,
ela vai dar fome. Se a caloria não tem nutriente, ela dá fome. Aí eu como pouco agora, mas eu tô comendo daqui 1 hora de novo. Se eu como agora uma quantidade que tem mais caloria, mas tem mais nutriente, eu vou buscar menos comida já já. Aí eu seguro mais. Então isso também é um ponto legal de se falar. Agora eu queria falar uma coisa aqui super legal, que eu acho que muitas mulheres podem pegar essa armadilha. Vamos lá, é a armadilha da comida toda hora. Deixa eu falar uma coisa aqui, que se vocês escutarem isso, talvez vocês nunca mais vão beliscar na vida de vocês. Olha que interessante isso. Por que não pode beliscar, mulherada? Beliscar, o que é beliscar? Comer de 1 em 1 hora. Tem muitas que falam assim, eu não como nada, menina. E não sei por que eu tô engordando, mas eu como toda hora um pouquinho. Esse é o problema. Vamos lá, eu vou explicar isso aqui para vocês nunca mais esquecerem. Tem 2 hormônios que regulam a glicemia sanguínea. Olha que interessante. A insulina, provavelmente todo mundo já escutou de insulina, né? Insulina é um hormônio que fala-se muito. Mas tem um outro cara que ninguém fala, que ele é o antagonista da insulina. O que é antagonista? É o oposto, né? É o oposto. O antagonista da insulina, que é o glucagon. Mas pega isso que eu vou falar para você, que você nunca mais vai esquecer isso. Maravilhoso. Então, a gente tem 2 caras. A insulina e o glucagon, beleza? Eles são antagonistas. Quando a insulina trabalha, o glucagon não trabalha. Se eles são antagonistas, eles não trabalham. Beleza. A insulina trabalha quando eu como. Quando eu tô comendo, a insulina trabalhar. Por quê? Porque ela precisa ir lá pegar os nutrientes que estão vindo, né? A comida que está vindo, e jogar para as células para trazer energia. Ponto positivo para a insulina. Só que se eu não paro de comer, a insulina continua estocando. Só que ela não dá mais nutriente, ela começa a estocar a comida como gordura, porque as células falam assim, ó, insulina, vem cá, já tô cheia aqui. Aí a insulina vira assim e fala, mas a pessoa não para de comer. Então faz o seguinte, insulina estoca no tecido adiposo, né? Porque o tecido adiposo, ele alarga, né? Ele estica, então joga lá. Aí a insulina fala, então beleza, ela tá comendo, eu tô pegando essa comida e tô jogando pro tecido adiposo. De repente essa pessoa resolveu parar de comer, ela deu a trégua dela lá. Aí a insulina fala assim, poxa, parou de comer aqui, então não tá vindo mais comida, então eu vou dar uma descansada. Aí o glucagon, que é o antagonista da insulina, fala, opa, chegou minha vez de trabalhar aqui. O que o glucagon faz, gente? Ele gasta gordura. Então o glucagon, ele faz o oposto da insulina. Quando eu aciono o glucagon no jejum, eu só aciono o glucagon no jejum, eu começo a gastar a gordura que está estocada lá no corpício. Só que tem um porém, mulherada. Quem belisca o tempo todo nunca vê o glucagon. Olha que loucura. Então, Ele não trabalha, né? Ele não trabalha, Leda. Ele não trabalha. E aí é por essas e outras que quem belisca de 1 em 1 hora não emagrece, mas nem comendo o dia inteiro um grão de arroz. Por que acontece? O que é beliscar, Fabi? Boa pergunta. Beliscar é você comer de 1 em 1 hora. A gente precisa pelo menos ter 3 horas em cada de intervalo. Fabi, eu preciso comer de 3 em 3 horas? Não, você não precisa, mas você precisa pelo menos ficar 3 horas de jejum. Então, eu te pergunto aqui, quando você para de comer meio-dia, que horas você volta a comer novamente? É 1h30 da tarde que você pega um biscoitinho? É 2 da tarde? Aí quando eu falo beliscar, gente, não pode chiclete, não pode bala, não pode café com açúcar, não pode café com adoçante, não pode chá com mel, não pode biscoitinho que vem grudado no café, não pode a bolachinha diet light, que não sei de onde que vem, não pode nada. Então eu te pergunto aqui, você consegue ficar 3 horas sem mastigar? Só pode água, chá sem adoçar ou café sem açúcar. Você faz isso? Muitas não fazem. Muitas beliscam o dia inteiro. É balinha, é house, que fica jogando naquela boca o dia inteiro. É chicletinho que tá toda hora mastigando. É uma bolachinha que arrancou não sei da onde, é do bolso, é da bolsa, da bolacha, da amiga, da baia que tirou. Não é? A gente se identifica com isso, porque a gente tá toda hora O chiclete me surpreendeu, você me pegou nessa. Realmente eu então, achava que chiclete sem açúcar não tinha problema nenhum. não é uma boa, porque você tá toda hora avisando o pâncreas lá que você tá na mastigação, né? E tá ali naquela possível liberação de insulina. Então, nessa hora, mulherada, ó, dá-lhe água. É aguinha nessas 3 horas do jejumzão, respeitando o seu horário do intervalo. Isso é uma coisa muito legal. No começo, as mulheres que beliscam muito, elas não conseguem ter esse intervalo. O que eu falo muito? Coloca alarme no celular. Você vai colocar alarme. De 3 em 3 horas vai apitar lá, você sabe que você pode comer alguma coisa. Mas nesse momento que não tocou o alarme, é água ou chá, né? Que eu indico adoçando o chazinho, aquela água suja é bom, porque dá aquela enganada, até mesmo emocional, né?
Aí depois você não faz lanche nenhum de tarde, Aí vai agora, jantar. então, isso é super legal de falar também, mulherada. Lanche da tarde, ele dá é vida. Porque o lanche da tarde, ele faz com que você chegue no jantar mais preparada. Então, por exemplo, tem muitas mulheres, né, ou até homens mesmo, né, que eu falo muito com mulher. Então, desculpa se tem uma audiência de homem aqui, seja muito bem-vindo, adoramos a ala masculina. Mas eu falo muito com mulher, eu sei que muita mulher tem muito mais problema com isso, né, porque a gente é mais ansiosa, adora beliscar. Então, o que o lanche da tarde ele faz? Ele já avisa o cérebro que você começa a dar aquela acalmada gostosa. Então, você chega no jantar muito mais preparado para não chegar igual um urso. Porque, gente, pular lanche da tarde, para mim, lanche da tarde. Se eu pulo lanche da tarde, eu chego igual um urso no jantar. Abrindo geladeira, preparando o jantar, já beliscando amêndoa, castanha, pegando coisa. E nessa de beliscar antes de jantar, você já come aí a mais umas 300 calorias ali na brincadeira. E aí, essas 300 todo dia faz você ganhar peso. E o que vem a ser o lanche da tarde? Isso é um ponto importante de se falar. O lanche da tarde, ele não é uma mesa inglesa, né? A gente acha que às vezes o lanche da tarde é aquela mesa inglesa, maravilhosa, com tudo. Não é. O lanche da tarde não é isso. Até porque, mulherada, depois dos 40, a ladeira abaixo. Então, é óbvio que a gente tem que comer muito menos do que a gente comia quando era adolescente. Então, o que é um lanche? Eu gosto muito de colocar nessa hora, Leda, uma fruta com umas castanhas. Por quê? Porque a fruta não deixa de ser uma fonte super rica de micronutrientes, vitaminas e minerais, cheio de fibras. E é uma coisa também que muitas vezes a gente passa o dia e não come, né? A pessoa comeu a fruta no café da manhã, normalmente o brasileiro come mamão papaya, né? No café da manhã, porque é só isso. Você pergunta o que a pessoa come de manhã, é só mamão, né? A fruta é a única mamão. Maçã parece que não existe nada, é só mamão. E aí depois não come mais. Porque se deixar a pessoa no lanche da tarde, ela vai pegar um biscoito, ela vai pegar um doce. Aí a fruta, ela pode ser super amiga nessa hora, porque ela é docinha. Você pode até fazer uma banana bem gostosa. Aí, em vez de colocar as castanhas, você vai colocar uma pasta gostosa de amêndoas. Normalmente, quando eu tô com vontade de um doce, eu esquento aquela banana, deixo ela meio quentinha. Aí eu coloco uma pasta de amêndoas em cima, jogo uma canela. Gente, fica um troço de louco de maravilhoso. Por que eu coloco a gordura com a fruta? Porque a gordura, ela estabiliza o carboidrato. Então, a fruta, muitas vezes, ela pode dar pico de insulina, né? Porque a fruta, bem ou mal, ela não deixa de ser uma frutose, uma glicose ali, porque a fruta também tem glicose. E quando eu como ela isolada, por exemplo, no meio da tarde, umas 4 horas da tarde, eu posso ter um pico de insulina. E esse pico de insulina não é bom por vários motivos, né? Dá celulite, dá ruga, estoca gordura e também dá mais fome. Então, se eu como muitas vezes... Muita gente fala, nossa, Lavísia, eu como às vezes uma maçã à tarde, abre o apetite. Abre o apetite também por outros motivos, mas um dos Eu acho motivos que maçã só serve para abrir o apetite. Eu não vejo outra função na maçã. muita A gente vida fala isso. inteira, acho que desde que era adolescente, que eu escutava isso. Ah, come uma maçã no meio da manhã. Eu sempre achei a maçã uma Que coisa abre que o me dava apetite. mais fome. E aí, o que a gente faz nesse momento? Equilibra com a gordura, porque a Mas gordura vai equilibrar essa esse frutose. creme de avelã que você falou não é o Nutella, é o Não, quê? É um não é creme Nutella. natural? É um creme natural. Por exemplo, hoje em dia já está bem comum no Brasil, graças a Deus, essas pastinhas, tipo a pasta de amendoim, mas é a pasta de amêndoas, pasta de avelã, É porque a pasta pasta de... de amendoim dizem que tem muito fungo, né? Ela tem. E assim, na verdade, assim, a gente tem que ter moderação com o amendoim. Eu não sou tão crítica com ele, eu gosto muito do amendoim. Só que é isso, tem que saber escolher. Eu indico muito aqueles amendoins que têm o selo Abicab, que é o Pro Amendoim. Aqueles amendoins têm muito menos fungo. Eu até postei um post esse dia falando, gente, não é para tomar banho, né, de pasta de amendoim. As pessoas comem todo dia, aí realmente é muito prejudicial. Por isso que eu indico as outras também, sabe? De amêndoas. Hoje em dia tem várias marcas aqui. Inclusive no Rio tem uma muito legal que chama Tartiner. Essa marca Tartiner, ela tem de amêndoas, de macadâmia, de avelã, de castanha de caju. Então você consegue variar essas pastinhas que fica uma delícia. Mas não necessariamente ser só pasta, podia ser um punhadinho de castanha de caju. Então a pessoa pode comer uma maçã com até 30 gramas de castanha, que é uma quantidade considerável até. Né? Não é 2 castanhas, né, gente? É um punhadinho, até para trazer uma saciedade. Então, a fruta com uma gordura é uma ótima opção. Agora, Fabio, eu adoro salgado. O que poderia ser salgado? Uma coisa que dá para comer muito, avocado. Então, você pode fazer uma pastinha de... Aquela que eu adoro, que é Tipo com guacamole, né? guacamole. A pessoa pode comer uma guacamole. Ela pode até pegar uma torradinha. Não tem problema, imagina. Pão não é tão vilão. Se a pessoa tem uma alimentação equilibradinha, tá tudo certo. Ela pode introduzir um pãozinho. Não toda hora, né? Não precisa ser de café da manhã, almoço e jantar, mas ela pode ter um pãozinho lá com uma torradinha. Sabe uma outra coisa que eu adoro para quem adora salgado? Aquela pastinha hummus.
Sabe aquela pastinha árabe? Fumo, sei, de grande bico. E Aquilo gergelim. dá pra comer aquilo com cenoura e pepino também, que aí você fica naquela Com mastigação, né? rabanete dá para comer Com também. rabanete, Cortando tomate, bem que eu fininho, adoro. assim, tipo um carpaccio, sabe? Tudo de Funciona. bom. Fumos, tudo de bom. Então, isso são estratégias que a gente usa nos lanchinhos para eu poder chegar nesse jantar como? Mais tranquilona. Porque se eu não tenho lanchinho, Leda, a chance de eu chegar no jantar com mais fome é grande. E o que acontece? Normalmente, 4 e 5 da tarde, a gente está com dois hormônios desesperados, serotonina e dopamina. E esses dois caras, eles pedem comida essa hora. Por isso que a gente fica doida, né? Das 5 da tarde, parece que tem um urso dentro da gente, qualquer coisa que a gente quer. Então, a gente já previne isso, né? Já chega lá e fala, ó, urso, aqui quem manda sou eu vou te dar uma comidinha, fica tranquilo, que à noite, aí você chega no jantar mais tranquila, né? E aí o jantar, é óbvio que o jantar não precisa ser do mesmo tamanho que o almoço. Ah, Fabi, eu bato pratão no jantar, porque eu acordo muito cedo e faço meu treino em jejum. Ótimo, né? Não tem problema nenhum, muitos atletas fazem isso. Agora, você é uma pessoa que é mais sedentária, é uma pessoa que talvez não vai acordar tão cedo para treinar. Será que você precisa bater esse pratão no jantar? Não, né? Até porque uma coisa muito legal de falar aqui, gente. O jantar, ele não pode ser tão tarde. Porque aí é uma coisa legal de falar, Leda. A gente tem o nosso ciclo circadiano interno. O ciclo circadiano nada mais é do que o dia e a noite. E a gente é muito ligado com isso, né? Então, quando o dia acorda, nós acordamos. Quando vai dormir, a gente vai dormir. O que acontece? O nosso ciclo circadiano interno, ele é o intestino. Então, eu aviso a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, com a comida. Então, se eu janto muito tarde, tem um grande porém. A nossa digestão está muito mais prejudicada, porque a partir das 7h30, 8 horas, o corpo já está se preparando para ir dormir. Então, ele já está no processo de trazer melatonina. Então, ele não quer muito fazer digestão. Então, se eu janto muito tarde, tipo 9, 9h30, o que acontece? O corpo vai estocar muito mais gordura, porque ele não vai fazer uma própria digestão àquela hora da noite e vai fazer um estoque muito maior. E pior, ele vai dormir com quem, gente? Com a insulina gritando a noite inteirinha, estocando gordura. Então, qual que é a sugestão? Jantar até umas 7. Para quem quer emagrecer, né? Vamos falar de fato. Pô, Fabio, eu quero emagrecer, quero usar suas estratégias aqui. Jante até 7, 7h30. Você vai me contar como é que vai ser seu sono. Vai ser muito melhor. E a chance de você metabolizar essa comida é muito maior. Porque a sua digestão está muito mais expressiva nesse momento. E o que janta à noite? Olha, se você é uma pessoa que tem fome à noite, mesmo fazendo o seu lanchinho da tarde, eu sugiro colocar carboidrato. Porque muitas mulheres arrancam o carboidrato da noite achando que é a solução. Cara, não vai ser, sabe por quê? Ah, é? Porque vai chegar 9 horas da noite, Leda, essa pessoa vai querer um docinho e vai lá atacar o quê? Um chocolate, um bombom, um troço assim. Talvez se ela colocar uma batata nesse jantar, ela não vai pedir esse docinho de madrugada. Então, se você é uma pessoa que sente fome no jantar, cara, coloca uma batata, coloca arroz nesse prato. Talvez você não precisa colocar arroz e feijão, né? Que talvez fica muita coisa, mas, pô, eu adoro comer quinoa à noite. Então eu jogo em cima da salada, né? Aquele grãozinho mais gelado, fica uma delícia. Jogo uma quantidade de quinoa considerável nesse prato. Como lá com meu frango, com meu peixe, ou até carne vermelha, que aqui em casa a gente come carne vermelha, ela nunca foi vilã, muito pelo contrário, né? Isso é uma outra história. E aí eu coloco lá um carboidrato gostoso também, até porque o carboidrato ajuda a trazer melatonina, né? Quando a gente come só proteína à noite, eu tenho competição de aminoácido à noite. E aí pode ser que o triptofano não chegue lá na barreira hematoencefálica e não transforme aquilo em melatonina. Então, comer carboidrato à noite pode deixar o seu soninho, ó, redondinho. É mesmo. Então, porque uma das coisas que as pessoas, que as amigas falam muito é: eu emagreci porque eu tirei o carboidrato à noite. Depois de 6 horas, eu não como carboidrato. Aí acontece isso mesmo. Quando chega 9 da noite, pira de fome, né? pira de fome. Até porque o corpo, muitas vezes, ele pede esse acalento do amido, né? Porque a batata, o arroz, o feijão, a mandioca. Essa semana mesmo eu fiz mandioca cozida, adoro, né? Deixa ela bem molinha. Aí põe manteiga em cima com um pouquinho de sal, uns temperos, de coisa boa, né? Então, na verdade, Leda, é muito mais inclusão, é trazer comida de verdade para o nosso dia a dia. E quando a gente traz essas comidas de verdade e tira a farinhada, né? Então, a minha pergunta aqui é: quanto que entra de pão na alimentação de vocês? É o tempo todo ao longo do dia? A farinhada é pão de manhã, é massa no almoço, né? Ou massa no jantar, né? Muita gente adora comer uma massinha à noite. Então, é tensionar, porque é muito melhor, de repente, colocar mandioca cozida gostosa com manteiga. Quem não gosta de mandioca com manteiga, gente? Tudo de bom. Ih, será que travou? Não, você não travou.
Então, é pensar nisso, que é isso, né, pessoal? Mandioca? Como é que eu vou comer isso? Vai engordar? Não vai engordar. Não vai engordar. E também, claro, né, gente? Precisa bater um pratão de mandioca, né? Vamos comer aí umas 100 gramas de mandioca, que tá ótimo, né? No máximo mais 120 gramas, que vai estar tudo bem, né? Uma batata, adoro batata. E, ó, a batata inglesa, que é a batata salgada, né? É tudo de bom, viu, gente? Adoro batata inglesa. A batata doce, ela tem mais fibra, mas ela também tem mais caloria, inclusive, e dá mais distensão abdominal. Sabe aqueles gases intermináveis que a gente Ah, fica? é? Muitas vezes é da batata doce, tá? Porque a batata doce ela é high FODMAP. Você já deve ter ouvido falar essa expressão. High FODMAP são aqueles alimentos, aqueles carboidratos que fermentam muito no intestino. E a batata doce faz isso. Você sabe que muitas pacientes que reclamam de gases, quando eu tiro a batata doce, muda a vida. Assim como grão de bico, né? Couve-flor, brócolis, mas eles são mais comuns. As pessoas já sabem que às vezes dá gases. E a batata doce, às vezes as pessoas não associam, né? Mas ela dá muitos gases, tá? Porque ela é um Olha alimento high só. FODMAP. É. Então, aqui em casa, por exemplo, eu só como quase a batata inglesa porque eu tenho a síndrome do intestino irritável, então eu tenho que ficar bem de olho nela, né? E os alimentos high FODMAP me dão muitos gases. E aí eu fico com aquele barrigão, né? Aquele barrigão bem estendido, com muita dor. Então não tenha medo da batata inglesa, tá? Porque eu sei que ela foi demonizada Ela aí por muita gente de foi batata. demonizada. Mas tem os alimentos, o ovo já foi demonizado, o abacate foi demonizado durante anos, né? Uma judiação. Não São, sei como ele na verdade, sobreviveu, porque quando eu total. era pequena, a gente batia com leite e açúcar. Aí depois ele foi demonizado no abacate, é uma coisa horrível. Aí nunca mais comeu abacate. Aí daqui a uns 5 anos, 4 anos, sei lá, voltou o abacate, né? Virou uma estrela da companhia. Na verdade, o problema dele, Leda, é comer com açúcar. Esse é o grande problema do abacate. A gente tem que comer as gorduras sem açúcar. Claro, pode ter uma frutose, uma fruta que é totalmente diferente, né? Bem ou mal, a fruta Eu tem gostei fibra. dessa sua estratégia da banana no micro-ondas, por exemplo, ela fica docíssima. Porque, às vezes, eu dei para isso depois da menopausa, ter vontade de comer uma coisa doce à noite. Eu não tinha Uhum, isso. uhum, uhum, uhum. A gente vai Depois de surgir mais uma velha, eu passei a ter esse prazer. inclusive a banana, ela é fonte de triptofano. Ela pode até ser comida à noite, sabe? Simplesmente, olha que dica babado, gente. A canela, ela ajuda a diminuir a absorção de carboidrato do alimento. Então, todo doce, ou fruta, ou banana, qualquer coisa que a gente for comer, a gente pode colocar canela, que automaticamente eu vou liberar esse açúcar devagarzinho na corrente sanguínea. É maravilhoso isso, né? Então, por exemplo, uma bananinha à noite, quentinha, né? Para trazer esse acalento, joga uma canelinha, põe uma gordura em cima para estabilizar ainda mais esse carboidrato. Tudo de bom. Vai dormir feliz da vida, sem, né, sem fome, sem ficar ali, né? Enfim, se Mas controlando, se e julgando. uma pergunta que não quer calar. E o álcool? Eu adoro um vinhozinho. Eu vou te falar que se eu não fosse nutri, talvez eu ia beber com mais frequência. Só que o problema do álcool, na verdade, é literalmente o etanol, né? É o álcool mesmo, é a molécula de álcool. Não é nem pela caloria, sabe, Leda? Mas é o mal que ela faz pro fígado. Olha que interessante. Quando eu bebo álcool, o meu fígado, ele para tudo para metabolizar esse álcool, porque ele vira muito tóxico no organismo se a gente não tem uma metabolização eficiente. Então, é obrigatoriamente o fígado parar para metabolizar esse álcool. Nesse processo que ele para com um monte de coisa, visto que o fígado é o maestro dos órgãos. Ele que edita tudo, né? O fígado, na verdade, eu costumo falar que eu, como nutricionista, defendo muito o intestino. Mas o fígado, eu falo que é um dos órgãos principais, até mais que o coração. Eu sou apaixonada pelo fígado, porque ele faz muita função. Ele domina tudo, ele é o dono. Ele é o maestro dos órgãos, literalmente. Então, se esse fígado, que é o maestrão lá, que está comandando tudo, metaboliza, não metaboliza, vai para lá, para cá, queima carboidrato, queima gordura, vai para lá. De repente, o cara parou para metabolizar o álcool, quem está no processo de emagrecimento se ferra. Atrasa tudo. Eu costumo falar que quando a gente bebe, a gente está em quarta, né? Amarradona lá, tal. Bebeu álcool, gatou segunda. Aí vai devagar de novo. Então, assim, pode não beber? Claro que pode beber, né, gente? Afinal de contas, tem que socializar e tal. Mas se liga nisso. Putz, eu tô no processo de emagrecimento, então, cara, posso beber? Vou beber sexta e sábado, só uma taça de vinho, ou para quem gosta de uma cervejinha. Mas cuidado com esses, né, 4, 5 vezes na semana, vai atrapalhar o processo, sim. Vai Na atrapalhar. verdade, é uma questão de escolha, mas é uma questão de prestar atenção, né? Prestar O que você está atenção. falando o tempo todo, por baixo de tudo que você está falando, o norte é esse, é comer com atenção.
Então, se você percebe que você tem fome no 9 da noite, aí às 7 você bota uma batata ali para segurar ali. É uma questão realmente, você matou aí nessa palavra estratégia, é uma estratégia. Tem que Toda ser hora, Leda. estrategista. Toda hora, E de vez em toda quando hora. E eu falo, você sai para jantar fora, porque aí ninguém claro, janta. No Brasil, a gente não janta fora às 7 horas, não. né? A gente janta às 9h30. Aqui em São Paulo, jantam até mais cedo. No Rio, é muito mais tarde. Né? Né? No Rio, uma Eu, festa, um jantar começa às 9h30, né? então, eu sou paulista, mas eu tô casada com carioca, tô aqui há quase 20 anos, adoro o Rio, mas é verdade, né? O Mas são brasileiro diferentes os horários paulistas e cariocas, né? são diferentes, sim, senhora. E a gente Eu sai aqui, sim, eu adoro sair. eu estou há muito pouco tempo em São Paulo, É mas eu isso que eu já te perguntar. percebi que é totalmente diferente. Você Aqui é as pessoas carioca, convidam para né, as 8, Leda? as pessoas. Eu sou mineira, de Mineira. Juiz de Fora, vivi 40 e tantos anos no Rio. Eu falo que eu sou mineiroca, na verdade. E aí eu percebi que São Paulo, quando convida para as 8, é às 8 mesmo. Não Entendi. é? No Rio, não. Se convidar você para as 8, você vai chegar às 9, 9 e pouco, tranquila, né? Porque todo O mundo vai paulista é um chegar às pouco 9 e mais. pouco. Pois é. O paulista é mais sério, É né? Eu mais acho que talvez ele seja mais mais sério que o rígido, né, carioca. nesse negócio. Mas mesmo assim, eu acho que ainda não funciona o jantar às 7 para o paulista. Não, não. 7 horas eles estão ainda chegando do trabalho, né? Ainda tem o A trânsito gente tem para que não se jantar em preocupar. casa às 7. Mas a gente É, janta normalmente em casa todo dia. Na que rua bom. é de vez em quando, né? Que bom. Não. Claro, na rua é aquela coisa. Eu costumo falar muito também que assim, a comida a gente tem que comer em casa mesmo, né, Lívia? Isso é super importante. A nossa comida, saber quais são os ingredientes que a gente está usando, até porque eu costumo comprar tudo muito orgânico, então eu prezo muito uma boa alimentação. Mas E sair. você come antes de ir nas festas? Não, eu não faço mais isso. Eu aproveito, quando tem uma festa legal, eu aproveito também, né? Porque também ter esse equilíbrio é muito bacana, né, Leda? Ficar fissurada ali não é bacana. Então, eu já fui, tá? Já fui muito fissurada, já fui para os extremos. Hoje em dia, graças a Deus, estou tentando achar meu equilíbrio. E aí, eu vou para a festa, me divirto. E se tiver que comer um bolo de brigadeiro no aniversário, eu vou comer. Se tiver que comer uma pizza, eu vou comer. Hoje em dia, eu estou bem equilibrada, graças a Deus. Mas isso são exceções, né? Isso não é regra, né? Então, as exceções está tudo bem. O problema é quando a gente começa a fazer regra das exceções, né? Toda hora. Aí a paciente fala, menina, mas toda quinta e domingo eu vou comer pizza. Eu falo, mas por que toda quinta e domingo? Não dá para escolher só o domingo, a gente ir lá com a família. Então, são escolhas também, né? Aquela coisa, né? O que a gente... E aí, uma coisa que é legal de falar, né? Muitas vezes fala, ai, Fabi, é uma sofrência. Não é. É tudo de bom. Comer comida gostosa e nutritiva só deixa a gente feliz, com energia, com disposição, o sono melhora, a gente fica muito mais feliz, a gente dá muito mais risada, tudo fica mais legal. Porque alimento que, que tem nutriente, ele faz comunicação, né? Então eu faço comunicação boa pro meu cérebro, tudo funciona. Então, quando eu tô comendo muitos alimentos que são porcaria, né? Porque às vezes as pessoas estão muito viciadas nesse paladar infantil, só que até ela desacostumar demora um pouquinho. Mas depois que você desacostuma, é um caminho sem volta. Tipo, eu não consigo mais comer um chocolate Lacta, por exemplo. É muito doce. É muito ruim, tem gosto de gordura hidrogenada. Hoje em dia eu gosto de comer um bom chocolate. Então eu sinto o gosto do cacau, eu sinto aquela coisa gostosa. Então você começa a mudar, né, o paladar. E aí é um caminho sem volta É mesmo, muito verdade. gostoso. Quando eu tomava café com açúcar, eu achava que era impossível tomar café sem açúcar. Também. E aí a primeira semana não foi exatamente simples. Eu Eu demorei demorei um ano, a gostar, Leda. mas em compensação, hoje, se eu tomar um café com açúcar, eu não sei o que acontece comigo. É, Eu não vou conseguir, entendeu? é ruim, É né? Você acha ruim? porque você quer o gosto do café, né? Você se apega àquele. Você descobre o gosto, né? Que É também é uma impressionante. descoberta. É impressionante. E aí, ó, você falou uma semana, eu demorei um ano, tá? Pra desmamar do café com açúcar. É Então, mesmo. assim, um ano, Leda. Foi super difícil. E Meu você marido já tinha é super desmamado. magra, né? Eu tô vendo aqui, você é magérrima. Tô Eu morrendo sou de magérrima. inveja. Ah, querida, obrigada. Eu sou E magérrima, mas é porque eu me cuido muito também, porque eu sou nutri, eu vivo isso intensamente, né? Eu costumo falar que eu sou uma nutri de verdade, eu vivo bastante a nutrição. Mas é um pouco isso também, não me privo mais tanto. Hoje em dia eu como bem, eu como super bem, você vê, falei tudo pra vocês aqui o que eu como no meu dia a dia, mas é muita comida de verdade. Então nunca vai me ver comendo um pacotinho, sabe? É, ficar comendo tortas, macarrão. Não, eu vou dar preferência para uma comida de verdade, sabe? Eu vou preferir um arroz e feijão do que um prato de macarrão. Então, isso também ajuda a gente a manter o peso, né? E ajuda a gente muito também, mulherada, a não ter compulsão.
Porque esse negócio de ficar tirando muita comida é o que traz a compulsão pra gente. Do tipo, que fica de segunda a sexta só no grelhado e na salada. Tipo, no sábado vai comer tudo que tiver na frente. Vai comer a batata, vai comer o arroz, vai comer a massa, vai comer o pão. Porque fica naquela restrição. Então, quando você não restringe comida mesmo, né? As comidas todas, você acaba chegando no final de semana de boa, né? Então, tudo funciona, né? E uma coisa que eu faço muito também, Leda, que isso pode ajudar principalmente as mulheres que gostam de docinho, assim como eu, é fazer seus próprios docinhos. Então, aqui em casa eu faço muito docinho à base de tâmara. Aí eu uso muito chocolate 70%. Às vezes eu coloco amendoim, coloco amêndoas. Então, fica um negócio maravilhoso. Faço umas trufas, uns bombons. Nossa, maravilhoso. Então, todo dia eu como um E você docinho, por exemplo. faz como uma trufa? Porque eu Olha, faço bolo, eu fiz muito quando minha neta não comia açúcar, até os 2 anos ela não comeu açúcar. Então eu fazia para ela um bolo e usava tâmara como açúcar, né? tudo Porque de ela bom. não O gostava que que eu... muito da textura de passas. Aí eu batia no liquidificador a tâmara junto com o ovo e tal, porque ficava na Maravilhoso. massa mesmo. Aí ela não sentia a textura, Maravilhoso. mas tinha o açúcar, tinha o doce, né? Sim, mas a tâmara tem tudo de bom. E eu faço muito com a tâmara também, porque a tâmara é cheia de fibra. Ela é muito interessante, inclusive para grávidas, maravilhoso. Mas olha só, o que que eu faço com essa tâmara? Olha só que interessante. Eu pego essa tâmara, tá, aquele processador, sabe o processador, mulherada, que é Sei. aquele S, né? Processador. Eu pego a tâmara, aí vamos lá, 100 gramas de tâmara. Aí eu pego pasta ou de amendoim, né? O que que acontece? Se alguém quiser comprar pasta de amendoim, compra aquele amendoim aquele oque que tem no supermercado, gente, que é um saco cru, assim, você toca, aquele amendoim é maravilhoso, tem o selo Apicabe, ele é branco, assim, não tem, que assim, normalmente os fungos também deixam o amendoim mais amarronzado, bichinho branquinho, você quebra ele assim intacto, tem até aquele gosto, nossa, não dá nem pra explicar. Assa o cara, depois você processa e vira uma pasta maravilhosa. Mas vamos lá, a tâmara, aí eu posso colocar tanto essa pasta de amendoim ou a pasta de amêndoas aqui, eu vou revezando para não ficar só na de amendoim e coloco cacau. Então eu processo tudo e vira uma pastinha, eu faço as bolinhas e depois, além do cacau, se você não quiser colocar o cacau, uma outra coisa que fica muito bom é eu coloco chocolate. Aí eu derreto o chocolate 70 e jogo em cima. Aí vai a tâmara, a pasta de amêndoas ou amendoim e o chocolate. Aí processa tudo, aí fica uma massa bem grudadinha assim, eu faço um monte de bolinha. Menina, isso dura a vida inteira na geladeira, porque não é perecível, né? Aí fica na geladeira, ó, top. E aí fica essas bolinhas. Aí pode comer uma depois do almoço, pode comer uma depois do jantar. Eu adoro comer um docinho depois do meu jantar. Aí eu sempre pego uma dessa. Aí eu pego uma bolinha dessa, como feliz da vida. E você E é tudo de tem bom. filho pequeno? Eu não tenho criança, eu não tenho filho. A gente não quis ter, meu E marido. quando você recomenda, você pega uma pessoa que tem filho, tem criança em casa, aí vai ter arroz e feijão todo dia, aí você fala para a pessoa fazer uma escolha, comer, sei lá, 2 vezes por semana, 3. Na verdade, se ela quiser comer arroz e feijão todo dia, eu vou deixar, eu só vou colocar as quantidadezinhas para ela ali no caso, né? Que aí eu vejo lá a altura, o peso dela, eu falo, ó, você pode comer tanto de arroz, tanto de feijão por dia. Porque tem pacientes que gostam muito, né? E eu acho muito legal para quem realmente faz em casa com frequência, mas ela vai ter uma quantidadezinha dela lá, né? É Para porque quem quando tem criança, tem um outro tipo de comida em casa, tem né? outros tipos de comida, sem dúvida. Os Mas aí, só adulto já é é, mais fácil, é, né? é Você mais, ter. Quer sim. dizer, depende da E aí eu criança também. Se você habitua a criança a comer brócolis, couve-flor e tal, você vai poder servir isso para ela quando ela também estiver comendo com você. e olha, tem pacientes minhas que adoram comer bolo, por exemplo. Tem um bolo Eu que eu faço. adoro. Eu Eu sou a também rainha do adoro. bolo. Eu não sei viver sem bolo. Posso falar, Lida? Eu também amo. E eu tenho uma receita Adoro muito bolo. boa, que é com banana só, não vai nem açúcar. É o ovo, aquele clássico, acho que muita gente conhece. Ovo, banana, aveia, canela e Aí fermento. eu uso tâmara ou passas, Tudo de bom. Tudo de bom. Para em ficar vez mais de usar docinho, ficar. açúcar, né? É. É maravilhoso. Esse bolo é tudo de bom, porque eu coloco aqueles flocos de aveia mesmo, em vez da farinha, cheio de Uhum. fibra, super interessante. Menina, aquilo é tudo de bom, principalmente para quem tem criança em casa. E às vezes eu faço em cupcake, coloco umas gotinhas de chocolate 70. Meu Deus do Uhum. céu, coisa maravilhosa. Adoro, adoro. Então a gente tem os nossos truques, né? Mas é ter essa consciência e essa observação que você falou, né? Tá toda hora se observando, prestando atenção, né? O que eu tô colocando para dentro? Porque muitas vezes a gente tá comendo na ansiedade e nem viu o que colocou, né? Aí nem percebe, aí quando viu, comeu muito mais do que deveria, né? Então muitas vezes
pode estar aí o problema também, né? Então, a estratégia alimentar e prestar atenção, não comer assim, vendo celular ou falando no telefone, né? Isso aí, tá? É isso aí, porque a gente come muito mais, até porque dá uma A ansiedade, gente nem né? Você tá... sabe o que comeu quando está no celular, não é? Se você ficar olhando o Instagram e comer, você acabou de comer, você não sabe o que você comeu. Fora que a gente fica nervoso, a gente começa a ver os abdômenes lá trincados, né? Você fala, "Gente, come a bolinha, viu? Come, fica mais nervosa ainda." Aí, quando você vê, né? Eu falo total isso. Nossa, Instagram dá ansiedade às vezes, né? A gente tem que, principalmente comendo, né? Pelo amor de Deus, sem dúvida. É. Mas valeu, Fabi, muito obrigada Querida, pelas eu que suas agradeço, foi um estratégias, pelo prazer, seu viu? tempo, pela Querida, sua paciência, e é isso aí imagina. mesmo. Tem que escolher, tem que comer, prestar atenção, né? Olha, vai ser um prazer. Se você quiser me ajuda para qualquer coisa aí, Leda, a gente se fala no Zap, pode me perguntar lá que eu te ajudo com o maior Tá prazer, bom, o que você precisar, tá? querida. Muito obrigada. Eu que Obrigada mesmo. agradeço. Ó. Um beijo Valeu. gigante aí, Beijão. pessoal. Tchau, Tchau. Leda. Valeu. Beijo. Um beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Comer muito pouco não vai ser a solução para você depois dos 40 anos, 50 anos, 60 anos. Então, esse eu diria que isso é o que acontece muito com nós, né? Que a gente resolve parar de comer, cortar carboidrato, cortar todas as calorias e começa a ficar cada vez mais difícil. Agora, o que a gente faz, então? Não pode Então, comer porque engorda. aí Se vamos lá, come né? pouco, tem que comer cada vez menos. Meu O que Deus. acontece, né, Lê? A nutrição, na verdade, isso até é uma coisa super legal de falar, isso para qualquer idade. A nutrição, na verdade, ela é inclusão. Ela não é exclusão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quanto eu estou comendo de nutriente para nutrir as minhas células, para elas pararem de pedir comida. Então, o que acontece muito com nós, né? Na verdade, com a nossa geração? A gente entende que a gente tem que cortar caloria. E muitas vezes a gente não passa na nossa cabeça que quando a gente começa a cortar caloria, a gente também começa a cortar nutriente. E é esse o grande problema, Leda. Muitas vezes a gente arranca tudo e deixa de colocar. E aí é que eu pergunto, quanto de nutriente está entrando na nossa alimentação por dia? E aí o que acontece? Muitas de nós não estamos nem preocupadas com os nutrientes dos alimentos, a gente está preocupada com as calorias dos alimentos. Só que esse alimento tem nutriente? Então esse é o primeiro ponto. A intenção aqui é mostrar para vocês que muitas vezes não é sair tirando tudo, mas é sair colocando alimentos nutritivos para fazer com que meu corpo fique nutrido e pare de pedir comida. Porque um corpo nutrido, Leda, ele não fica pedindo comida toda hora. Então, o ponto aqui é, quanto de nutriente entra na nossa alimentação? Ah, Fabi, mas o que é nutriente? Nutriente nada mais é, pessoal, que comida de verdade. Então, quanto eu estou comendo de comida de verdade? Comida mesmo, legumes, frutas, né? São todas as hortaliças, né? Salada, legumes, arroz, feijão. Quanto que eu estou comendo disso? Ou quanto eu estou comendo muito mais de pacotinho, de calorias vazias, de farinhada? Então, esse é um ponto a se levar em consideração. Como é que é meu café da manhã? Né? Meu café da manhã tem alimentos nutritivos? Ou de fato é um pão com manteiga, né? Café com leite, que é o que acontece com muita mesa de brasileiro é assim, né? Então, esse é um ponto também a se levar em consideração. Agora, Fabi, como é que você emagrece as suas pacientes que estão acima dos 40, 50, 60 anos? Leda, eu faço hoje uma coisa muito legal, que alguns profissionais fazem, mas são muito poucos que falam toda hora sobre isso ou que estão falando sobre isso. Eu faço estratégias nutricionais, Leda, que é uma coisa completamente diferente do que fazer restrição calórica. As estratégias nutricionais, elas estão pautadas no seguinte: eu começo a dar estímulo diferente no meu corpo com mais ou menos macronutriente. Agora vamos só explicar isso para não ficar confuso aqui para vocês. Eu não quero falar tecniquez, tá? Eu quero deixar uma coisa bem fluida aqui para vocês entenderem. Bom, o que são os macronutrientes? É proteína, carboidrato e gordura. Né? Esses são os 3 macronutrientes dos alimentos.
E aí tem uma coisa muito importante para ser falada. São 2 macronutrientes que mexem, de fato, com o nosso ganho de peso e com a nossa perda de peso. Quais são? A gordura e o carboidrato. São essas 2 macromoléculas extremamente importantes para eu ficar de olho. Porque a proteína, ela tem que ser igual ao longo do dia. Onde eu tô querendo chegar? Eu não mexo na proteína. A proteína, ela é uma das moléculas mais importantes para tudo, né? Para a produção até de DNA. E principalmente de massa magra. Então, se eu tenho a proteína, então, isso é uma coisa até que eu vou deixar a dica aqui para todas vocês. Quanto que vocês comem de proteína por dia? A molécula mais importante. Então, a gente tem que se atentar. Café da manhã, almoço e jantar. Então, eu sempre preciso pensar nessa molécula nas 3 grandes refeições. Então, a primeira coisa que eu pergunto aqui, entra proteína no café da manhã de vocês? O que come de proteína? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo você, Helena, só para ficar Toda bem claro. nutricionista manda comer ovo. Eu até tenho comido ovo, porque o meu filho meio que me obriga a comer. Eu não gosto de ovo. Eu, por mim, comeria pão com manteiga mesmo. Mas eu não como pão com manteiga faz séculos. E também não emagreço nada. Só engordo. Eu faço jejum. Eu outro dia discuti isso com uma nutricionista gaúcha, dizendo para ela, como é que eu faço para... O jejum intermitente funciona para todo mundo, menos para mim. Eu acho que eu saio errado do jejum, sabe assim? Sei. Porque tem umas estratégias, né? Você tem que ser quase uma alquimista para perder peso. Na verdade é o seguinte, né? Então, eu vou falar do jejum, que é super legal pontuar isso, porque de fato o jejum não é esse o processo, porque jejum não é o estilo de vida, e a gente vai falar sobre isso, que é super importante falar. Mas o que então eu faço? Então, a proteína eu mantenho, só que eu faço o quê, Leda? Eu brinco com carboidrato, com a gordura. Então, às vezes, eu tô dando mais carboidrato. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.